tem jeito. A gente senta aqui, começa a conversar. Sábado, início da manhã, início da tarde, a gente almoça. A gente toma uma cervejinha também, não tem problema não. O nosso objetivo aqui é falar de forma descontraída, ouvir uma musiquinha bacana e tal. Mas aí vem o pessoal lá da engenharia, com a melhor das intenções, e vem desafiar o pessoal da gestão. Olha a pergunta que Gilmar fez pra gente. Quanto a gente gasta na manutenção de um veículo e quanto a gente gasta com os cuidados aí com a manutenção do nosso edifício? E aí pior, não somente isso, ele não se sentiu satisfeito, ele veio e complementou a pergunta. Qual valoriza mais, um veículo ou um imóvel? E isso a gente já sabe qual é a resposta. O imóvel ele se valoriza anualmente, e já o veículo ele se desvaloriza anualmente, mas mesmo assim, se a gente for analisar de maneira bem objetiva aqui, proporcionalmente, todo ano a gente gasta muito mais com o veículo e todo ano a gente perde muito mais com o veículo. Aí, meu amigo, não tem jeito. Eu sei que ele trouxe a provocação. E aí, Léo ou Renata vai ter que me dizer, velho, por que você gasta com o seu carro e gasta com o seu apartamento? Diga aí. Parou aí, papai. Não vai ficar os pais aí, não tem. A gente sabe o que é primeira dama? Não, vai. Pode ir. Vai, Léo. Não, é o que faz a gente pensar, né? Estávamos diante dessa discussão aqui falando que o carro muitas vezes a gente utiliza por um fim bem específico, muitas vezes ir e vir ou conduzir a família, mas o fator residir, que é o que pesa mais, que a gente tem que dar segurança à nossa família, a gente às vezes não tem a cultura de pensar na manutenção da forma adequada, talvez dando algumas incumbências ao manutencista que não cabe a ele. E hoje a gente consegue ter uma análise desse assunto e dizer assim, não, eu preciso de um profissional adequado, eu preciso dar de fato uma manutenção. Sim. Não a manutenção que eu acho, mas uma manutenção que é devida. E aí só os profissionais de fato para nos ajudar nesse sentido. E aí estamos conversando com base nisso aí, tentando mudar essa cultura que habitua aí a vida condominial. Rapaz, vou tomar a fala de uma aqui. Você falou, mas não respondeu. Você correu. Tô tentando. Pelo que você tá me dizendo aí, então, tá me dizendo que vai repensar. A partir de agora, pelo que eu entendi, você vai gastar mais com o seu imóvel. De fato. Chama um profissional, né? Não tá conseguindo desenvolver, não tem a expertise. Chama uma pessoa qualificada para isso e, de fato, o que ela falou, no que diz respeito ao início do empreendimento, eu achei muito importante. Porque começa daí, que começa bem, você consegue gerenciar bem. E com essa cultura, realmente a gente consegue fazer uma administração melhor e gastar mais com a manutenção. Renata, vou Gastar fazer. menos. Gastar na verdade, gastar de forma Verdade. mais consciente, Investir. né? mais. Investir. Verdade. E gastar de uma Renata, eu forma vou complicar mais a sua vida em cima do que Gilmar trouxe e dessa lógica de Léo. Nas assembleias, a partir de uma lógica dessa que a gente está conversando aqui, que a gente entende que a gente tem uma despesa elevada num bem que se desvaloriza, enquanto a gente não cuida de um bem que se valoriza a todo ano, né? Eu vou complicar a tua vida aqui agora. A partir de agora, quando você tiver que sentar e fazer o teu planejamento orçamentário, ou seja, quando você chegar lá e bater, recebi, você vai cuidar mais do seu imóvel ou do seu automóvel? Não, do imóvel, com certeza. Dentro do perfil de gestão comercial, é muito mais fácil a gente vender o serviço de engenharia. Porque o condômino comercial, ele tem uma visão mais ampla do que o residencial. E o engraçado, né? O proprietário das salas comerciais são quem moram em condomínios residenciais. Mas só que lá onde ele mora é completamente diferente do que ele quer na empresa dele. Que está totalmente errado, né? Por quê? Porque aonde está o bem maior dele? É a empresa ou é a família? Então vou te fazer um favor, já que a gente foi provocado aqui enquanto gestor, devolve a provocação. Qual é a provocação? Ela acabou de Eu falar. acabei de dizer, como é, o que é para um condômino? Isso aí não é um engenheiro agora. Você disse que mora em condomínio, não é isso? Condomínio. Mora em condomínio. Então um condômino,
ele tem que visionar melhor o seu imóvel, independente ele comercial, onde ele recebe o cliente dele, ou residencial, onde está o bem maior dele. Ou seja, por que que no comercial ele você tem uma cuida visão, e o residencial você exatamente, descuida? Pois é, a gente voltou, na verdade, a mesma pergunta que eu tinha feito. Eu penso que é muito mais uma questão de cultura, tá? Como o Léo trouxe aqui, a gente tem uma questão que é muito forte daquilo que a gente conviveu, que a gente simplesmente não parou para poder pensar com um pouco mais de profundidade. Eu penso o seguinte, que a empresa, o imóvel que você reside, o seu veículo, a sua família, todas elas vão ter o seu lugar. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais para poder saber de que maneira você quer cuidar, quais são os resultados, quais são as expectativas que você quer alcançar. Eu penso que há uma desproporcionalidade quando eu começo a tratar mais ou dar mais atenção em investimento num veículo que vai desvalorizar, como o Raul falou, esse equilíbrio, do que quando deixo de fazer um tratamento com um bem que tem muito mais valor, muito mais durável. Tá? Então é só um reflexo sobre como, aonde você vai fazer os seus investimentos. Mas ambos devem ter a sua tratativa. Penso que na minha residência, pelo menos na minha visão de pensar, é onde eu vou despender mais energia, vou investir mais, até porque é um local que eu preciso ter acolhimento. Preciso conviver com os familiares, as pessoas com que eu convido, para poder bater papo, para estar lá junto. Na minha empresa, são meus colaboradores, que dali eu trago sustento. Então, de forma equilibrada. Deve-se existir e eu penso que deve seguir dessa forma. Agora, a única coisa que eu volto mantendo a discussão é, vocês precisam ajudar para que a gente possa trazer essa discussão em outro nível, de outra maneira, para que a gente possa provocar esse tipo de reflexão de que a gente, ao pensar, sentar numa assembleia, numa reunião, ao discutir com a empresa que está sendo contratada para aquele propósito, se aquilo realmente cabe deixar de investir, ou se cabe a economicidade, se cabe você buscar sempre a forma mais barata de fazer. Porque proporcionalmente a gente não faz o mesmo com bens que deixam de agregar valor mês a mês. É só essa tipo de reflexão. E a expectativa também, trabalhar a expectativa não só como condômino, você morador, que todos nós somos moradores de um condomínio residencial, trabalhar nessa expectativa. A partir do momento que eu não invisto ou não incentivo o investimento, eu não tenho a expectativa que aquele condomínio vai ter aquele acabamento, aquela beleza, aquele cuidado no nível em que você acredita que deveria estar. Por exemplo, uma fachada bonita e bem cuidada, um elevador totalmente bom em operação, enfim, o contexto em si geral da edificação é numa condição mais ideal, sendo que você não favorece, não ajuda ali na hora de uma reunião a investir nesse empreendimento, a argumentar a favor. Você sempre fica questionando o valor, quanto é que é. Não o valor agregado que aquilo ali, que aquela contratação de uma obra, a contratação de um profissional vai trazer de consequência para o estabelecimento, seja para o comercial. E é isso que eu concordo completamente com o Gilmar, independentemente, sendo na sua casa, sendo na empresa que você tem lá no imóvel comercial, seja você num hotel, não interessa. É a visão que a gente tem que ter um pouco mais de entender que é importante, cada um tem sua grau de relevância, e a gente investir nisso, né? Investir não só em argumentação, mas investir financeiramente nisso para ter aquilo que a gente tem de expectativa em relação a acabamento, a benfeitoria daqueles edifícios. E por favor, me ajudem. Valor e preço são coisas completamente diferentes, exato. Então, vamos avaliar dessa maneira. eu acho que o grande aprendizado que a gente tem aqui hoje, pelo que a gente ouviu vocês aqui, é óbvio, quando a gente traz essas provocações, pessoal, a gente não está querendo aqui, em momento algum, trazer um ponto de vista como se fosse verdade absoluta, pelo contrário. Inclusive, vocês estão em casa e podem comentar, curtir, como a gente falou, compartilhar, podem mandar mensagem pra gente, para que vocês venham aqui participar conosco. O Gilmar já se voluntariou, a Giovana também. Manda mensagem, de repente vocês vêm aqui, a gente conversa, ou então manda mensagem para que a gente redireciona para eles e respondem vocês. O grande aprendizado que a gente tem aqui hoje é que administrar propriedade coletiva não é a mesma coisa de administrar propriedade individual. Quando a gente fala do veículo, a gente deu exemplo, a gente está administrando um bem pessoal, é meu. Mas quando a gente fala de administrar uma propriedade coletiva, que é um condomínio, a gente tem, e eu acho que você foi muito feliz quando você falou da questão da empresa, além dos cuidados que você teria com o seu CNPJ, você tem os cuidados com os CPFs, ou seja, com as vidas que você tem que administrar.
Então a gente, nessa lógica, é óbvio que o síndico ele não é um empresário, o síndico é um gestor eleito. Mas ele tem que ter uma visão, como o Gilmar falou aqui, holística, ele tem que ir mais além. Não adianta ele ficar preso ao conceito de que eu administro como administro a minha casa. Porque na minha casa, no dia que as contas apertam, eu escolho que boleto eu vou pagar ou não, eu escolho qual a porta eu vou trocar ou não, eu escolho abrir ou fechar a torneira. Na gestão condominial a gente não tem essa opção. Na gestão condominial a gente tem que atuar e a gente precisa de profissionais como o Giovanni e como o Gilmar. Sim. Porque, pelo que eles falaram aqui, ficou bem claro, o objetivo de uma engenharia diagnóstica não é trazer despesa para o condomínio. Pelo contrário, inclusive Giovanna foi feliz no final e Gilmar também aqui. É valor agregado. E valor se diferencia completamente de preço. A gente não está falando de preço. Preço a gente vai encontrar pessoas que dão preço para tudo. Só que a gente vai encontrar pessoas, inclusive não capacitadas, dando preço para serviços que exigem profissionais capacitados. Então a gente está falando de valor agregado. Quando a gente fala em ter um profissional que faz um serviço de engenharia diagnóstica, ou seja, vem aqui e faz uma inspeção predial e diz, olha, o senhor tem que refazer o seu sistema de SPDA, ele está te dizendo que pode ser que amanhã, se você não fizer esse serviço de reparação do SPDA, você tenha um prejuízo incalculável, que é a perda de uma vida, por exemplo. Os prejuízos materiais a gente consegue recuperar, mas quando você perde uma vida, quer seja de condômino, visitante, qualquer vida que seja, inclusive hoje a gente tem os pets inseridos no condomínio, até mesmo um pet que venha perder uma vida por um descuido ou pelo fato de um síndico não querer fazer esse investimento com os cuidados de uma jardineira que tenha que receber uma iluminação de Natal, e aí eu estou fazendo para vocês um apanhado geral, a gente não sabe o quanto isso pode prejudicar a vida de terceiros, de outras pessoas. E às vezes, como você falou, a necessidade de ter alguém capacitado, alguém habilitado, às vezes essa conta é muito rasa. Às vezes a gente está falando de R$1, às vezes de 50 centavos, às vezes de centavos em troca de uma vida. Porque a gente está olhando somente para os números e não olhando para, como você bem falou, para as causas. A gente só olha a consequência. Então, gente, eu acho que hoje aqui a gente teve uma manhã tarde de aprendizado gigantesco. Eu vou devolver a palavra para vocês, obviamente, para vocês encerrarem. E eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo encontro, porque de fato é um tema muito extenso. A gente apenas falou superficialmente. Se a gente for entrar em detalhes, os subsistemas gerais que compõem o condomínio, então a gente vai ter vários episódios. Podemos discorrer por horas e horas, com toda certeza que se sobreviveu. Obrigado por assistirem, fiquem à vontade para a gente finalizar. Obrigada mais uma vez pelo convite, Arlo. Prazer estar com vocês. É sempre um prazer também falar sobre esse assunto. E é isso, estamos aqui, estaremos aqui com certeza em mais outros episódios. Fica aí, né? A deixa. Mas é isso, foi um prazer e boa tarde. Gente, obrigado pela atenção. Arlo, já me convidei, é só marcar e me informar o próximo dia. Não abro mão, vai vir o capítulo 2 de toda essa discussão e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo pela atenção. É um tema que exige aí vários episódios, de verdade. Porque é um tema amplo demais. A gente que participa da gestão, né, Léo? Mas pode dizer, o Léo com os cabelos que não tem, o que já estão caindo, vai piorar. Tem que ter cuidado. Porque, de verdade, o negócio é assustador. É assustador. É verdade. Agradecer a Arlo também, que abriu as portas de casa pra gente. Estamos aqui conversando sobre assunto que é de relevância, né, no setor condominial, que é cuidar da saúde das edificações. Isso é muito importante. Realmente rende muito ainda esse papo. Obrigada, gente. Renan, só para finalizar, Léo participou do sorteio conosco aqui e ele foi o vencedor do sorteio, tanto é que ele está aqui hoje por isso, que ele foi o vencedor do sorteio. Além de ganhar o Moleskine, ele ganhou a oportunidade de estar aqui conosco hoje nesse bate-papo super bacana. Isso aí. Curtiu, cara? Top, top. Muito bom.
E aqui a gente também tem na mesa aqui os lançamentos da editora Boniures, né? O livro Finanças para os Síndicos. E a gente tem a participação de Laurinha mais uma vez aqui, que está contando um segredo. Ela está convidando a gente a ir para casa de praia. Quando o papai tiver a casa de praia, quando o papai tiver a casa de praia, a gente vai. Que é de um colega nosso, Sérgio Gouveia. Tá? A gente tem aqui a administração condominial, simples, eficaz e de alta performance, do Rodrigo Monteiro, todos os lançamentos da Boniures. O condomínio nos tribunais, legislação condominial, com notas explicativas, da doutora Olga Maria Krieger e do Dr. Luiz Fernando de Queiroz. Todos os livros que estão disponíveis no site da editora Boniures. Todos os lançamentos da editora Boniures. E a gente vai deixar o link aqui para que vocês acessem e possam adquirir. A gente também vai deixar o nosso cupom de desconto para que vocês possam comprar com desconto, tá? Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de compartilhar, comentar. É importante para que o algoritmo do YouTube coloque o nosso canal lá em cima. E meus amigos, muito obrigado. Eu de fato é um tema que eu tenho uma afinidade muito grande, porque é aquilo que a gente faz hoje, é aquilo que a gente atua. E eu espero que brevemente a gente se encontre novamente. Tá joia? Um abraço.